Oi, amores, tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. Tô sumida, eu sei, mas nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra vocês, tudo o que aconteceu. Então, se vocês gostam dos vídeos do canal, gosta aqui dessa pessoinha que vive sumindo e aparecendo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, me seguir no Instagram que é @RegioOliveiraOficial. Comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Tudo isso ajuda muito no engajamento do canal. Eu quero bater os 15 mil logo, então me ajudem aí. Compartilha esse canal aí com uma amiga, com um amigo. E bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, se eu ficar com um pouquinho de falta de ar durante o vídeo, e puxando o ar, e fungando, e nananã, me perdoem. É porque eu tô tendo problemas com ansiedade e isso faz parte, tá? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho. Não tem muito o que contar, mas sim, como vocês leram aí no título, eu me contaminei com o Covid. Sim, eu tive essa doença, infelizmente. Aí a gente vai fazer um ano que a gente tá em isolamento e agora voltamos pra fase vermelha. E depois de um ano, esse vírus atingiu a minha casa. Bom, gente, uma pessoa que, assim, do meu ciclo mesmo, do meu convívio social, teve Covid bem no comecinho mesmo, bem no começo, foi em junho do ano passado. Mas, assim, foi bem tranquilo, ninguém mais se contaminou e tal. E aí, vida que segue, né? A gente vai vendo as notícias, a gente sabe que tá tudo muito difícil, a gente sabe das coisas. Só que quando atinge a gente, a nossa casa, é um pouco diferente. Então, vou contar um pouquinho pra vocês, tá? Eu deixei um box de perguntas lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, que é @RegioOliveiraOficial, me siga por lá, porque vocês conseguem interagir melhor comigo. E vou responder pra vocês as perguntinhas, tá bom? A única pessoa que fez a perguntinha foi a Gra, então muito obrigada, Gra, pelo carinho. Muito obrigada, você fez várias perguntinhas, então muito obrigada. Eu vou deixar as perguntas passando por aqui e vou ler aqui no caderninho porque eu uso o celular para gravar, tá bom? A primeira pergunta que ela fez é se eu fiz o teste do cotonete. E sim, eles colocam o cotonete de um lado, do outro e um na garganta, tá? Foi ruim, é um teste ruim, mas é suportável, você não vai morrer, né, por causa de fazer esse teste. Então eu fiz o do cotonete. Eu fiz pelo SUS, tá? Eu fui no hospital, eu tava passando mal numa UPA aqui da minha cidade. E aí eu fui pra lá, não fui porque eu tava achando que eu estava com Covid, eu fui por outro motivo, logo eu conto pra vocês. E aí eles me encaminharam pra UBS do bairro pra tá fazendo o exame, tá? Ela perguntou, a Gra também perguntou o que passou na minha cabeça quando eu descobri que eu tava contaminada. E assim, gente, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi nas pessoas que eu tive contato. E aí eu mandei mensagem pra todo mundo, eu nem sabia se eu estava, mas como eu já estava de isolamento com suspeita, eu decidi mandar mensagem pras pessoas que eu tive contato pra avisar. Porque se acontecesse alguma coisa com algumas dessas pessoas e eu não saberia se foi contaminada por mim, ou se uma dessas pessoas que eu tive contato me contaminou e elas não teve sintomas, mas se acontecesse alguma coisa com alguém que eu amo e eu ficasse com isso na cabeça que foi através de mim que a pessoa se contaminou, seria muito difícil pra mim. Então, todo esse tempo e até hoje eu pergunto ainda se as pessoas estão bem. Eu tive contato com idosos, eu tive com idosos da minha família. Eu tive contato com a minha mãe, eu tive contato com o marido dela, que tem predisposição, porque tem doenças, diabetes, pressão alta, essas coisas. Tive contato com crianças, então assim, foi bem difícil pra mim, foi muito difícil essa parte, mexeu muito com a minha cabeça. Em nenhum momento eu tava pensando em mim, eu tava pensando nas outras pessoas, pensando nos meus filhos, porque eu não consegui ficar 100% isolada. Se você aí é uma dona de casa simples como eu, não tem mansão, é você que cozinha, é você que lava, é você que passa, você vai entender o que eu tô falando. Eu não consegui ficar 100% isolada dentro de um quarto ou ir pra uma casa de campo e ficar isolada, não. Não tinha ninguém pra fazer minha comida, não tinha ninguém pra lavar minha roupa, não tinha ninguém pra dar banho nos meus filhos, não tinha ninguém pra fazer nada disso. Então, eu não pude me abster de ser mãe, eu não pude me abster de ser dona de casa, então o máximo do máximo que eu conseguia ficar dentro do quarto. O Cauã, ele já é mais velho, então ele conseguiu me ajudar muito com o Davi. O Davi tava indo pra escola e ele parou de ir também, mas logo ele voltou. Mas, assim, ele ficou 100% assim, me ajudando com o Davi, dava o cafezinho da manhã, fazia as coisinhas, assim, e o que eu podia eu ia fazendo. Mas foi muito difícil essa parte, assim, de
medo de alguém ter se contaminado através de mim. E aqui dentro de casa também foi bem difícil. A próxima perguntinha foi: mais alguém da sua família se contaminou? E sim, fomos eu e meu marido. Aí a gente foi pro hospital no mesmo dia. O meu marido, ele tava com sintomas nada a ver com Covid, nada a ver mesmo. Ele tava com sintomas de febre, não febre. A temperatura dele tava muito baixa, ele tava tendo calafrios, umas coisas bem estranhas, e já fazia alguns dias. E aí eu tava insistindo pra ele ir pro hospital, porque ele nunca reclama. Então, quando ele reclama, ele tem que ir pro hospital porque tá grave. E aí ele não queria, não queria, não queria. E aí chegou num dia que foi numa segunda-feira, eu não lembro a data certinho, o dia. Mas eu passei muito mal. Tive contato com uma amiga minha, a gente saiu pra ir numa escola fazer umas coisas que eu precisava. E depois eu passei o dia inteiro ruim. Eu já tinha tido um pouquinho de dor de garganta alguns dias anteriores, mas eu tava tomando remédio, então foi melhorando. E nessa segunda-feira eu passei o dia inteiro mal, bem mal. Fiquei o dia inteiro dormindo, não comi, não fiz nada, fiquei o dia inteiro dormindo. E aí, quando foi à tarde, eu liguei pra minha mãe desesperada, porque eu tava com muito medo de desmaiar, porque eu tava passando mal. A minha pressão tava baixa e eu tava tendo diarreia, essas coisas assim, eu achei que eu tava com virose. Eu já tava alguns dias tendo diarreia e mal-estar, então eu achei que eu tava com virose. E aí acabou que o meu marido chegou do serviço, a minha mãe tava aqui em casa ainda. E ele também chegou bem mal, já chegou deitando assim, passando mal. E aí ele pegou e... A minha mãe pegou e falou: vai os dois pro hospital agora, eu vou levar as crianças pra casa e vocês dois vão lá pro UPA. Foi o que aconteceu, ele foi com os sintomas dele, eu fui com os meus sintomas meio que distintos, não eram sintomas parecidos, eram coisas distintas. Eu estava com diarreia, pressão baixa, uma canseira assim, e uma leve, não tava com dor de garganta, a gente tava sentindo a garganta seca, sabe? E o meu marido tava com os sintomas dele, que era essa temperatura do corpo baixa, uma tontura, ele tava meio disperso, sabe? Não tava conseguindo prestar atenção. E aí a gente foi, passamos separados, né, no médico. E aí eles não fizeram praticamente nenhum exame e já indicaram pra gente fazer o teste do Covid. A gente foi no dia seguinte, fizemos o teste, só que tivemos que esperar 10 dias pra sair o resultado. Nesse meio tempo ficamos de isolamento e foi muito difícil. Próxima perguntinha foi: qual foi a sua primeira suspeita que tava com Covid? Então, como eu falei pra vocês, eu não tava suspeitando que eu tava com Covid. É óbvio que hoje em dia, qualquer coisa que a gente sente, a gente já pensa que a gente tá com Covid. Mas eu fui só no médico porque eu tava com a pressão muito baixa, eu achei que eu tava com virose. Eu pensei, bom, eles vão me dar um soro, alguma coisa, e vão me mandar pra casa. Até porque aqui tá muito lotado e todos os lugares, né? Então eles, no máximo é isso, e no máximo pedir um exame mesmo, mas eu não imaginei que eles fossem pedir o exame. E aí pediu, o resultado saiu só depois de 10 dias, e foi bem difícil. Agora, gente, as perguntinhas acabaram. Eu já falei tudo aí das perguntinhas da Gra. Muito obrigada mais uma vez, Gra, pelas perguntinhas. Eu vou contar um pouquinho do que eu senti, tá? Eu fui pro hospital na segunda, fiz o exame na terça. E na segunda eu passei o dia inteiro mal, mas tava assim, com mal-estar de virose. Na terça, eu tava com um pouquinho de dor de garganta, mas nada demais. Eu não tive febre que saía no termômetro, nenhuma vez deu febre, mas eu sentia que eu tava com febre porque eu suava muito. Depois de uns 2, 3 dias, eu comecei a sentir muita canseira, muita dor no meu corpo, como se alguém tivesse me dado uma surra ou eu tivesse sido atropelada, não sei, gente, era muita dor, até suspeitei que poderia, porque o exame não tinha saído, então eu falei, bom, pode ser dengue também, porque tá em alta, porque não tem só Covid, tem a dengue aí que mata muito, então eu pensei que poderia ser dengue também, porque eu tava sentindo muita, muita dor no corpo. Eu fiquei 5 dias totalmente de cama, assim, entre aspas, na medida do possível, mas eu não fazia nada em casa, praticamente. Eu levantei algumas vezes pra fazer comida pras crianças. Foi bem difícil essa parte, assim, de isolamento, porque eu não consegui ficar 100% isolada, como eu falei. E aí, lá pro 5º dia, mais ou menos, que eu já tava passando um pouco dos sintomas, eu comecei a perder o paladar aos poucos. Eu comecei a sentir as coisas com um gosto diferente. Eu falei, nossa, isso tá com um gosto diferente, isso tem um gosto diferente. E aí chegou um dia que eu levantei assim,
E eu não sentia mais cheiro e nem gosto de nada. E foi aí que eu comecei a me desesperar, que eu falei, pronto, eu tô com Covid. E aí isso começou a entrar na minha cabeça, eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a comer muito, porque eu queria sentir o gosto das coisas, eu estava cheirando tudo, eu saía cheirando tudo. E eu comecei a comer um pouco compulsivamente, porque eu falei, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. Eu comecei a achar que eu tava ficando maluca, porque é muito ruim, gente, perder o paladar. Foi pra mim um dos piores sintomas, sem dúvida, foi perder o paladar e o olfato. Porque mexe um pouquinho com a cabeça, no meu caso. E aí eu comecei a comer muito, pra poder sentir gosto. E aí quando eu comecei a sentir, não demorou muito pra voltar, foi uns 2, 3 dias já voltou. E aí eu lembro que num domingo, eu acho que já tinha uns 8 ou 9 dias que eu tava com sintomas. Eu já tava voltando meu paladar e meu olfato. Eu levantei e agradeci a Deus, porque, gente, eu não tava com dor no corpo mais. Eu tava sentindo cheiro, eu tava conseguindo sentir gosto. E eu consegui levantar, sabe? Eu levantei, eu lavei roupa, eu cuidei da casa um pouquinho, mas sempre com muito sono, sempre muito cansada ainda, tá? Eu não tive falta de ar, eu não tive tosse, eu não tive nenhum sintoma grave, graças a Deus. Eu não tive sintomas respiratórios, porque o Covid ele não é só uma doença respiratória, ele é uma inflamação, assim, que pode causar várias coisas. Então, eu não tive doenças respiratórias, eu não tive falta de ar, eu não tive tosse, eu não tive espirro, eu não tive nenhum sintoma gripal. A única coisa que eu tive um pouco foi essa sensação de garganta seca, um pouquinho de dor e um pouquinho de sensação de febre. Mas foi basicamente isso, foi por isso que eu sumi do canal, que eu fiquei ausente do canal, do Instagram, todo esse período de isolamento, porque a minha cabeça não ficou boa. E eu vou contar num próximo vídeo sobre as minhas ansiedades, sobre o que aconteceu comigo, porque foi pesado. Mas eu acho que eu preciso dividir isso com vocês também. Eu divido muita coisa aqui com vocês, eu tô aqui há muitos anos, eu não sei mais nem quantos anos, apesar da gente ter um canal relativamente pequeno. Eu tenho seguidoras fiéis que se preocupam comigo, então eu vou dividir também isso com vocês no próximo vídeo. Mas é isso, eu só queria vir contar mesmo pra vocês por que eu sumi. Não foi de propósito, eu tenho muitos projetos, eu tava gravando freneticamente vídeos pra vocês, mas eu não consegui mais editar, não consegui fazer mais nada, não consegui dar continuidade. Então agora eu tô retomando aos poucos, eu tô gravando bastante coisa, eu tô fazendo bastante conteúdo. O canal não sei quando que vai voltar realmente ativa, esse vai ser o primeiro vídeo de retorno, e aí vai vindo vídeos de bem antes de eu ter contraído a doença, tipo de fevereiro, do comecinho de fevereiro, mais ou menos. E é isso, gente, espero muito que não tem como vocês terem gostado do vídeo, mas se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Eu acho que é importante a gente vir conversar sobre isso. Não é uma brincadeira. Eu nunca tive dúvidas que essa doença não é uma gripinha, como alguns falam por aí, né? Mas eu não tinha noção do que essa doença faz, não só fisicamente, porque graças a Deus eu não tive sintomas graves, apesar de eu ter ficado 5 dias moída, como se eu tivesse a sensação que eu ia morrer. Mas essa doença, ela não mexe só com o corpo, ela mexe muito com o psicológico, ela mexe muito com a sua rotina, ela mexe muito com tudo, sabe? Então, pra mim foi bem difícil. Eu tive muito medo de acontecer alguma coisa com as pessoas que eu amava. Eu tive muito medo de ter contaminado pessoas que eu amava e pessoas também que eu não conheço, porque diz que demora um pouco pra aflorar os sintomas no organismo, então vai saber desde quando eu tava. E na verdade eu fui pro hospital, nem entendo. Talvez se eu não tivesse passado mal da pressão, eu nem teria ido pro hospital e teria continuado contaminando pessoas. Então, tudo que eu pedi pra Deus foi: Deus, não deixa nenhuma das pessoas que eu amo e das pessoas também que teve contato comigo se contaminar. E é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te informou alguma coisa que você não sabia, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí nos comentários pra ajudar no engajamento mesmo do vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Beijos, até os próximos. Fui!